No vídeo anterior, eu te expliquei o que é o produto Renda Mais e especificamente o Renda Mais 2065. Nesse vídeo, eu vou te mostrar um investimento de R$100 mil nesse produto e por que eu fiz esse investimento. Eu vou começar te mostrando esse investimento feito. Nele você vai poder ver a data que eu comprei, a quantidade de títulos que eu comprei, o valor que eu paguei por cada título, quanto eu gastei comprando todos esses títulos e como ele está na data de hoje, com essa oscilação de mercado e a volatilidade, que eu explico também melhor no vídeo anterior e em outros vídeos no canal. Então vamos lá. Nessa tela que eu estou te mostrando, você vai conseguir ver a data que eu comprei o título, 12 de maio de 2025, a quantidade de títulos que eu comprei, 578, a taxa que tinha na época que eu comprei, era 6,99, ou seja, era IPCA mais 6,99. O preço de compra de cada um desses títulos, eu paguei R$ 173,01 por cada título que eu adquiri e que totalizou R$ 99.999,78. E como é que está a minha situação hoje? Apesar de hoje a taxa para comprar esse título está abaixo da minha, o que significa eu preciso pagar mais para comprar esse título. Não é por essa taxa que eu tenho o resultado. A taxa verdadeira, se eu tivesse que vender o título hoje, é a taxa de venda ou de resgate, que no site do governo existe uma opção de compra ou resgate. Quando você compra, tem uma taxa. Quando você vai resgatar, a taxa é maior. Por quê? Porque o governo quer pagar menos pelo resgate. Isso é o que ele chama de spread. Eu também explico o que é isso nesse vídeo aqui no canal. E por causa desse spread, o valor de mercado dos meus títulos hoje totalizariam R$ 96.560,68. Se eu tivesse que vender hoje, eu estaria perdendo dinheiro. Mas vamos agora para um simulador, para uma planilha, para a gente simular alguns cenários que seriam bons para mim ou ruins para mim. E o que eu tenho nessa planilha? Nessa planilha, aqui em cima, eu tenho o IPCA de hoje, consultado no Banco Central do Brasil. Hoje ele está 5,53, mas eu posso usar ela como zero. A primeira renda desse título que eu comprei vai ser em 15 de janeiro de 2065, a última renda, como eu expliquei já no vídeo anterior, 15 de dezembro de 2084. Então agora vamos para baixo. A linha amarela representa o que eu fiz de fato. Eu comprei um título com uma taxa pré-fixada de 6,99 no dia 12 de maio de 2025. Paguei R$ 173,01 por cada título e o total me deu R$ 99.999,78. O VNA desse título hoje é diferente, é maior do que o VNA na data que eu comprei esse título. Essa diferença entre a data que eu comprei, o VNA da data que eu comprei e o VNA da data de hoje foi alterado pelo IPCA, pela inflação acumulada desde o dia 12 de maio de 2025 até a data de hoje. Agora vamos começar a entender essa planilha. A linha cinza eu simulo a mesma taxa como se não tivesse feito nenhuma alteração nessa taxa, só que um prazo maior. Eu estou simulando que em 2028 eu queria fazer o resgate. Se eu tivesse resgatar em 2028, esse preço de compra do título estaria aproximadamente a R$ 250,42. Lembra que existe o spread, então esse valor estaria inferior. Com esse preço de compra do título, eu receberia de volta, bruto, R$ 144.741. Isso é um ganho de 44%, mas estamos falando de 3 anos. Se a gente aumentasse para 7 anos, mantendo a mesma taxa, o valor já subiria para 405, cada título valeria 405, e vendendo todos os meus títulos de volta para o governo, ignorando o spread, eu receberia R$ 234.446 e em 7 anos eu teria tido um ganho de 134%. Agora vamos começar a alterar um pouco esses resultados. Agora vamos imaginar que o cenário ficou ruim para mim e a taxa começou a subir, a taxa pré-fixada. Então a taxa foi para 8%. Com 8%, no dia 28 de maio de 2028, ou seja, daqui a 3 anos, cada título desse estaria custando R$ 165,61. Veja que eu paguei 173 e agora cada título custa 165. Eu estaria já assim tomando um prejuízo. E esse prejuízo aconteceria se eu vendesse todos os meus títulos nessa data, por esse valor. Eu receberia, nesse caso, R$ 95.721,66. Passados 3 anos, eu teria perdido próximo de R$ 4.000. Mas em 7 anos, como é que aconteceria?
mantendo essa taxa de 8% em 7 anos, apesar da taxa ter subido, o prazo também correu e com esse prazo teve a correção da inflação. Então, passados 7 anos, eu não teria um prejuízo mais, mas eu teria um lucro de 60% e estaria recebendo de volta 160.927, mesmo a taxa subindo. Se a taxa subir para 9, o preço de cada título passa a ser 110. Eu venderia todos os meus títulos por 63 mil, um prejuízo de 36%. E se estivéssemos falando de 7 anos, o preço do título era 192 e o ganho seria 11,55%. Agora vamos imaginar o outro cenário, o cenário otimista. E por causa desses cenários, eu fiz um investimento no Tesouro Renda Mais 2065. O primeiro cenário é se a taxa cair para 6%. O valor desse título deixa de ser 250 e passa a ser 377. Com 250, como eu já mostrei, o ganho seria de 44%. Com 377, depois de 3 anos, o ganho passaria para 118%. Em 7 anos, a uma taxa de 6%, o ganho seria de 241%. O valor do título estaria 590. E se a taxa caísse ainda mais, caísse para 5%? Com 5%, em 3 anos, o título subiria para um valor de 576, representando um ganho de 233% em 3 anos. Se a gente falar de 7 anos a uma mesma taxa de 5%, esse ganho vai para 400%. E se a gente falar de uma taxa ainda mais baixa, que já aconteceu, o valor do título sobe para 886 em 3 anos. Esse meu ganho significa 412% em apenas 3 anos. E se a gente falar de 7 anos, esse ganho salta para 641%. Então, voltando para o que eu fiz, eu investi hoje 100 mil reais. E qual é o meu objetivo? É conseguir que em 3 anos, ou em 7 anos, ou num outro prazo, eu consiga ganhar muito mais do que eu ganharia se eu tivesse numa renda fixa comum, ou se não vendesse ela. Isso é o que eu quero ganhar com marcação a mercado. Por exemplo, eu botei 100 mil reais e em 3 anos, com uma taxa de 6%, eu posso tirar 218 mil. Eu posso tirar, com uma taxa de 5%, 333 mil. E se a taxa for a 4%, 512 mil. Eu botei 100 mil e vou tirar 512 em 3 anos. Se eu tiver que esperar 7 anos por esse resultado, ainda assim eu vou tirar um bom lucro, porque eu vou ter posto 100 mil e com uma taxa de 6% eu tiro 341. Se a taxa for de 5%, eu tiro em 7 anos 500 mil. E se a taxa for de 4%, eu tiro em 7 anos 741 mil. Imagina você botar um valor e daqui a 7 anos tirar 7 vezes isso. É como a cada ano você ganhar o mesmo valor que você botou investido. Eu vou botar 100 mil e em 7 anos tiro 741. Esse foi o motivo que eu fiz esse investimento. E se você quer entender melhor isso, esse vídeo aqui explica tudo em detalhes para você.